Eu queria trazer uma provocação, pode? Pode? Uma coisa que eu tô pensando, assim, você sabe como eu gosto dessas coisas de ser pessimista, se eu pudesse ser odiado, eu acho tudo isso divertido. Anti-humanista. Não, porque é uma coisa humanista, eu falo anti-humanista, Tá. e é tudo no sentido mais carinhoso da coisa, que é trazer as questões difíceis, porque eu acho que elas que são as... Mas assim... As mais gostosas de trocar ideia também. Eu vou trazer aqui uma questão, tipo... daí eu falo essas coisas, aí vem com umas coisas tão bizarras e cabeludas que o negócio a gente se esconde embaixo da mesa, né? É o espírito, né? Por isso que é um podcast, né? Um programa da televisão. O Trump, pra mim, ele tem uma visão absolutamente equivocada da política, apesar dele ter uma visão certa, porque ele ganhou 2 vezes, então você não ganha 2 vezes se você não tiver uma visão de estratégia que funciona, cara, os votos estão ali para contar essa história, então calha a boca todo mundo que acha que a estratégia de marketing dele é ruim, de posicionamento, porque se fosse ele não ganhava, essa vez ganhou de verdade, mas a visão de política pode não caminhar junto com a estratégia de voto. E na visão de política, um elemento que eu acho particularmente desastroso é o Dodge, que é o modelo de corte dos custos na estrutura do Estado. Por que eu acho desastroso? Por 3 razões principais. A primeira razão... Essa é a agência do Elon Musk. Essa é a agência do Elon Musk. Primeira razão, que é a maior de todas. Os caras estão competindo cabeça a cabeça com a China. Mas que hora para cortar custo? Que hora ruim. Num país que tem muita grana. Entende? Espera um pouco. Corta daqui a pouco. É hora de investir. É o que está todo mundo falando. Warren Buffett, qualquer um que se mostra também um grande vencedor. Tem bastante neurônio, está falando isso. Então, a gente tem que escutar. Primeira coisa. A outra questão é que os cortes, eles, em geral, quando eles vão acontecer numa estrutura complexa como o funcionalismo, falando... Eu não sei se eu te falei, mas eu sou funcionário público federal da meia-noite às 6. Segundas. Eu sou professor da Unifesp. Opa! Sou nesse negócio desde 2010. Sou concursado. Você sabe disso muito bem. De madrugada. Eu fui professor da UERJ por muitos anos, mais de uma década. Fiz concurso e tudo isso. Assim. Disso, olha só. Exatamente. Pegou várias greves lá, não pegou não? Várias greves. É que a UERJ é estadual, né? Então, o meu nível de... vamos dizer, relação com a burocracia é mais profundo ainda, porque a burocracia do Rio de Janeiro... E eu sou 20 horas, desde faz muitos e muitos... Então, eu estou muito distante de tudo, assim, a não ser a pesquisa que mais me interessa e a docência no nível pontual. Mas, enfim, o ponto é, falando do ponto de vista do funcionalismo, ele é complexo no mundo inteiro e você precisa de estudo para cortar. Porque, por exemplo, você corta, você olha num lugar aqui, você fala, tem aquela pessoinha que está ali naquela mesa. Você fala... a pessoa tá fazendo porra nenhuma, né? Vamos combinar que ela não faz nada? Vamos. Corta ela. Tipo, sabe aquele filme do Sacha Baron Cohen? Que ele faz assim, não? Aquela cena genial. Não, tá tudo bem, lógico. Só que aquela pessoinha que supostamente não faz nada, e eventualmente ela quase não faz nada, ela é a pessoinha que quando o sistema dá pau, ela é a única que sabe arrumar. Ela sabe onde tá a tabela do não sei o quê, que 3 vezes por ano ela salva um negócio de parar e etc e tal. A gente sabe como é que é no funcionalismo. As coisas não são tão funcionais e racionais. Então você precisa de estudo. Esse é o segundo erro, que é a pressa na escolha. E o terceiro erro, que eu não vou dizer que é um erro puramente, vamos dizer, não vou dizer que é só um erro, mas é uma estratégia de marketing que eu acho que vai gerar backfire, vai dar errado, é você publicizar esse grande corte quando, na verdade, quando você vai olhar do ponto de vista do orçamento de várias... Por exemplo, só o que a Tesla tem de benefício fiscal dá muito mais do que aquilo, pelo menos é o que eu já li e escutei de pessoas que eu acho que falam seriamente sobre o assunto, dá mais do que aquilo que vai ser na prática cortado, tá? Então, os valores não são tão importantes assim. Então, é uma aposta de programa. Dito isso, existe um princípio que eu acho que é outro problemão, é um princípio perigoso, mas eu começo a me aproximar de alguma coisa, que é a tese que eles vão botar inteligência artificial para, enfim, preencher os buracos, tá bom? Tá. Dessas demissões todas. Tá. Esse princípio é uma merda, o princípio, porque essas inteligências artificiais precisariam ter muita especificidade e treinamento. Agora, quando você olha numa jornada um pouco maior, esse não é um princípio ruim. Maior quanto tempo? Anos. Tá. Esse não é um princípio ruim.
E aí eu vou lançar aqui a semente da discórdia, de novo para ser odiado pelos meus colegas, que é o seguinte, eu ando pensando muito que o pior programa do mundo na atualidade poderia servir de inspiração para um bom programa no Brasil. Aí, pô, daqui a pouco as pedras começam a cair. Mas é isso, entende? Mas faz sentido, né? Porque o Brasil tem uma ineficiência pública muito grande. Muito grande. E essa ineficiência, ela poderia ser reduzida com inteligência artificial. E eu acho que, assim, o ponto, assim, meu palpite é que o lugar central dessa ineficiência seria o judiciário. Já tem iniciativas, tá, de ler processo, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do administrativo judiciário. Tá. O administrativo, eu queria ouvir só para você que entende muito mais do administrativo judiciário. Mas eu acho que o administrativo judiciário é uma máquina totalmente enferrujada. Depois você tem um administrativo executivo, que começa assim, comando e controle em Brasília. Você vai em Brasília, você já foi muitas vezes, todo dia, você vai lá, é de cair o queixo. A quantidade de gente para fazer a gestão de Brasília. Fala, se isso aqui fosse uma empresa, essa empresa podia fabricar o mundo. O que você fabrica? Eu fabrico o planeta Terra. Então, sabe aquela coisa que você vai ter o analista, aí o supervisor, aí o especialista, aí o gerente 2, o head, o diretor, o vice-presidente, o sei lá que... É isso vezes 200, entendeu? Essa estrutura em que a cadeia de comando e controle ela vai perdendo contato com o que está acontecendo, dada a complexidade, até porque esses cargos têm uma função política, é dela que eu estou falando. Eu acho que isso podia dar muita agilidade para muitos processos administrativos no Brasil, seria ótimo, independentemente de a gente pensar em cortar custo ou não, eu nem acho que corta-se pouco custo, mas esse é o elefante que eu queria... Torna-se mais eficiente. Eu acho que assim, tem um lance importante falando em inteligência artificial no Brasil hoje em dia, que seria a eficiência do funcionalismo. Esse é o elefante na sala que eu queria saber o que você acha. E aí, Ronaldão? Não. Interessante porque a gente tem mais convergências do que divergências, tá? Porque o que acontece? Eu acho que o uso de tecnologia no poder público é necessário, porque todo governo vai ter que se converter em plataforma digital. O governo que não se digitaliza, ele deixa de ser governo. Ele não consegue governar. Eu acho até interessante que a palavra cibernética vem do grego kubernetes, que significa governar. Então, cibernética é uma forma de governo. E a tecnologia em si é uma forma de governar. Se o governo ele continua analógico e a tecnologia avança, a tecnologia vai assumindo o papel de governo. Ela vai governando. E eu acho que isso a gente não quer, por várias razões. Eu acho que a gente precisa manter serviços públicos que são essenciais e ter uma série de coisas. Então, essa transformação digital ela é absolutamente chave. E óbvio que a inteligência artificial vai ser pilar para isso. E eu até gosto de citar, tem um brasileiro fantástico no Banco Mundial chamado Thiago Peixoto. Ele é o maior especialista no mundo, sobre tecnologia e democracia. Escreve muito sobre tecnologia no contexto do Estado e etc. Cara, ele escreveu um paper que eu achei genial, que ele falava que é o seguinte, ele propõe a democratização do despachante. O que significa isso? Hoje, quem é rico no Brasil contrata um despachante para resolver os problemas da burocracia por você. Então o cara vai lá, ele leva os documentos, ele conversa com as pessoas, ele sabe navegar a burocracia e resolve, te entrega o que você precisa ali de forma simples. E a proposta do Thiago é que a gente devia criar a IA despachante. Só que em vez de ser acessível só para a parcela rica da população brasileira, ela fosse acessível para todo mundo. Então essa IA, ela criaria uma interface com o poder público e tiraria o seu documento, fazia o licenciamento do seu carro, transferência de veículo, ou seja lá o que for, ela resolveria tudo para você. Eu achei isso tão legal que é assim, uma IA que resolve os seus problemas com a burocracia e democratiza o despachante. É um paper que ele escreveu super sério, tá na internet. Quem quiser ver, é só procurar Thiago Peixoto e procurar a palavra despachante. Está em inglês, mas você vai encontrar o caminho.
Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que a IA vai ter um papel fundamental na transformação do poder público. Na estrutura do Estado, de uma forma geral. Vai. Tem que ter cuidados. De novo, a gente estava falando da questão de soberania, né? Colocar a OpenAI para administrar o Estado brasileiro não acho boa ideia. Não vai botar nem também... colocar a Microsoft e o Copilot para tomar as decisões. Agora, uma IA open source que o Brasil domine, que tenha todo o controle sobre o modelo, e o modelo é treinado aqui com diversas características e valores brasileiros, né, da nossa comunidade enquanto país. Aí já começa a ficar mais interessante.